episódio de hoje a diferença entre o gozo masculino e feminino no século XXI. Será que o homem goza diferente da mulher? Isso é uma pegadinha, sabia? Você deve estar pensando assim: elas vão falar hoje do orgasmo, como é que o homem tem orgasmo, como é que a mulher tem? A gente vai passar por aí. Mas a coisa vai muito mais longe, né? A gente vai falar de posições de gozo? Sim, imagina que posições. Mas sabe por que que isso aqui, a ideia é uma pegadinha? É porque a gente também está querendo que a sua cabecinha se abra para as pegadinhas da internet. Sabe aquela coisa que eles mandam um título e aí você entra feito louco e não é bem aquilo? Então, a gente está oferecendo hoje algo que não é bem isso, mas é isso também. Mas é isso também. E tem outra, essa história, essa posição emocional que a gente tem na vida, esse nosso jeito de funcionar, ali puxando para o masculino e para o feminino, isso é concreto no nosso dia a dia. A gente usufrui disso o tempo inteiro, não é só na hora que está tendo propriamente dito uma relação sexual. Pessoal, olha, é impactante na gente essa história de gozo masculino e feminino. E, Luciane, eu vou te falar, vou fazer uma confissão. Tem hora, é difícil de entender, tem hora que eu me acho, assim, uma macho alfa, uma mulher que tem toda uma caracterização feminina mesmo, mas numa posição emocional super de macho alfa. Não o tempo inteiro, ainda bem. Numa posição emocional. E é por isso que a gente vai usar Lacan. A gente vai usar uma tal de fórmulas, as fórmulas da sexuação, para falar, sabe do quê? Do século XX e século XXI, porque a gente vive num século que é masculino e feminino, e vamos usar essas fórmulas de Lacan que a gente está esmiuçando para ficar facinho, não é? Para ficar facinho de você também entender internamente essa divisão que a gente divide, mas não estamos aqui, não é para dividir. Nós estamos aqui para juntar, para articular, para fazer a gente funcionar como homem e como mulher na vida, dependendo da hora e lugar. Vamos lá, episódio de hoje. Você sabia que a nossa capacidade de amar e ser amado, de se entregar ou se proteger, de usufruir da vida amorosa, depende e é marcada pela primeira grande perda da vida que a gente teve, a perda do útero materno? Pois é, o Instituto Bebê Canguru, em Goiânia, faz essa pesquisa para você aprender o quanto isso conta na nossa vida. O carro mais pop do Brasil só podia ser o mais popular. BYD Dolphin Mini, o carro mais vendido do varejo no Brasil. 100% elétrico, mais econômico do que moto, com parcelas a partir de R$ 839. Aproveite! Modelos de vida e vida além dos modelos. Como se dão as direções das relações entre o mundo patriarcal, industrial e o século XXI? Vamos respirar fundo, vamos começar com o Lacan. Tem um slide. Vamos chamar o Lacan, Cadê o gente? slide aí, por favor? Não se assustem, não se assustem. Não, essa ficou boa. Rejane, vamos chamar o Lacan? Eu vou usar esse bordão, Tá bom. tá? Vou falar assim, toda vez que a gente trouxer... Não vai ficar legal? A Sara amou aqui do lado, ó, gente. E aí? E aí, nossa diretora de cena? Luciete tá, ó. Gente, vamos chamar o Lacan? Vamos chamar o Lacan e vamos descomplicar o Lacan, né? Eu estava numa reunião sábado que eu quero trazer o nosso Lacan. Mas a gente vai, é o Lacan como ele é e a gente destrincha, tá? Eu estava lá nesse clube do livro
E aí eu falando do tanto que eu gosto de falar do Lacan, eu falei assim, né, Lacan, eu leio muito Lacan em francês. Gente, Lacan é fácil em francês, em português descontextualiza, é muito mais difícil, embora tenhamos traduções muito boas no Brasil, tá? Mas aí eu falo assim, e eu traduzo em português e goianês. Eu sou goiana, orgulhosa de ser goiana. Então, Lacan em goianês, vamos começar? Mas eu concordo, mas eu Ah. preciso falar uma coisa que também é verdade. Ah. Você consegue fazer umas capturas das mensagens do Lacan, capta alguma informação ali na frente, junta com uma que está lá atrás, e aí você faz uma mistura, e para quem recebe a compreensão que você fez do Lacan, dá uma facilitada bem boa para a gente entender o texto dele, né, na íntegra. É verdade, ué. Esse é o jeitinho que eu tenho, igual eu acho que é dom. Igual a gente tem, certas pessoas têm dom de pintar, têm dom de música. Eu tenho um dom de conectar coisas assim, de longe, de outras disciplinas, né? E fazer uma rede. Aí eu já vou pedir a Sara para trazer, já que nós estamos falando aqui, século XX, século XXI, nosso famoso vaso do século XX, o azul, né? E eu escolhi esse laranja para falar do mais além. Pode pôr aqui, Sara. Gente, então, para lembrar dos nossos vasos, que são uma metáfora dos valores da cultura patriarcal industrial, porque patriarcado existe há 5.000 anos e foi passando, agrícola, né? Esse nosso vem muito da indústria. Aí você fala, por que você fica falando de indústria? Porque nós vivemos como se a gente fosse operário de indústria, nós acordamos, vai todo mundo trabalhar junto, todo mundo volta e tem que bater ponto, tudo isso, né? Essa vida dos modelos, da padronização, da sistematização. Não dá numa indústria um dia produzir um prato de um jeito, no outro dia de outro jeito. Então, essa padronização que fica ali fixada, enrijecida, essa é a questão do modelo do mundo patriarcal que a gente levou para o nosso dia a dia. a nossa vida. E que se viu, e muitas vezes ainda fazemos uso disso, para resolver um monte de demandas na vida. A questão é que mudou. Está mudando. Está mudando. Está mudando. E a gente quer oferecer a todos vocês muito mais elementos para fazer a leitura dessa mudança, né? Porque assim, a ignorância é triste, né, gente? A ignorância não nos ajuda a fazer boas escolhas, a gente fica no escuro. Então vamos lembrar o seguinte, sem falar mal da indústria. Por quê? Porque a indústria foi um grande avanço na história da humanidade que juntou muitos seres humanos num lugar só, quando se foi descobrindo que a gente podia produzir certos produtos, né? Pensar 200 anos atrás, num lugar só, isso juntou mais sapiens. Nós juntamos em grande quantidade. Eu me lembro, eu pequena, sou de Caldas Novas, vivo falando, né? E aí, pousada do Rio Quente pra gente, tinha nada, gente. A gente ia com meu avô na rural, e a netaiada, e a gente parava e ia fazer piquenique. Não tinha absolutamente nada. Era o Rio Quente, e aí, né, farofa de frango da minha avó, guaraná furadinha que a gente chupava quente, e era, né? Pois é, quando pousada foi, né, compra e, enfim, fazendo hotel, não sei o quê, Caldas Novas virou um ponto de atração de jovens, principalmente, que iam trabalhar. Isso aconteceu na história da humanidade. Juntou gente, tem muita transformação. Beleza. E aí, a ideia é que, para juntar a gente fala século XX, né, que vem um modelo, são modelos de vida. Então, é essa ideia. Nós temos os padrões, igual na fábrica. Então, médico, lembra de escrita de médico? Uhum. Gente, a nova geração não sabe nem o que é isso. Falava escrita de médico era garrancho. Todo médico precisava de escrever para ser médico feito garrancho, porque quando as primeiras médicas, isso foi coisa de mulher, começaram a escrever redondo, de maneira que a gente entendia, nossa, foi... Sim, a gente faz sempre essa leitura porque
é muito comum colocar ali uma justificativa, né? Não, mas é porque escreve muito, aí escreve muito rápido. Tudo bem, escreve muito rápido, mas além disso, tinha também essa pegada de distanciar, né? Isso, Eu sei mais, você sabe menos. isso, Você vai precisar de fazer um esforço para entender o que eu sei, o que eu escrevi. E isso. hoje tudo isso fala, a gente já até teve episódios aqui falando sobre profissionais médicos que estão com uma outra pegada. O objetivo agora é sair daquela hierarquia, eu sei, você não sabe, e ter uma relação muito mais horizontalizada. Então esse Isso. mundo mais além, ele traz muita posição, que a gente fala, diferente na vida. Isso. As pessoas se colocam, né, como, por exemplo, não é só você que sabe, muita gente sabe. E essa ideia, quer dizer, antes só farmacêutico dava conta de ler a receita de um médico, era desse jeito. Eu lembro, a gente olhava assim, o que que será, o que que será? E na psicanálise também, lacaniana, gente, até hoje, sorry, ainda tem muito disso. Uhum. Isso é uma das minhas Eu vou fazer só mais um porque comentário. não, é só Ó. um segundo, porque na psicanálise lacaniana, a obra de Lacan, foi mais ou menos escrita entre 38, né, e os anos 78, 40 anos, 30, 40, 50, 60, 70, 40 anos, né. E lá, nesse momento histórico, quem sabia tinha que ser complicado, fechado, para todo mundo falar: "Nossa, esse entende". Quando a gente falava, doutores, quando a gente falava complicado, todo mundo babava, falava assim: "Esse entende". Hoje, quando a gente fala complicado, fala assim: "É uma besta", fica querendo só aparecer e não quer, compartilhar o conhecimento. Então, esse mundo dos modelos, inclusive na psicanálise, era de falar difícil para mostrar que eu sou competente. Não vamos jogar pedra, principalmente eu na psicanálise, respirar e dizer assim: os tempos estão mudando, inclusive Luciane Godoy está aqui para poder compartilhar um saber tido como complicado, e vocês vão ver que no fundo não é. Mas Lacan teve que fazer assim, senão ele não seria respeitado. Nós estamos no mundo mais além. Luciene, até mesmo dentro da indústria que a gente falou, né, aquele jeito industrial de funcionar, eu preciso puxar sardinha para isso, porque eu sou Ah, filha e irmã de pessoas que trabalham com indústria. uhum. A indústria hoje, ela é personalizada. Não sempre, mas boa parte das vezes ela é personalizada para os clientes. Então, gente, olha, até no jeito patriarcal industrial que iniciou lá atrás, a gente já mudou até na forma de produzir dentro da indústria. Pensa isso na nossa relação entre pessoas, na gente com a gente mesmo. Mudou muito antes. A coisa do customizar, né? Então, é isso. O que que é customizar? Fazer do jeitinho daquela pessoa. Porque eu insisto muito, né? Porque a gente pode se juntar hoje sem ser igual. Porque a gente tem isso aqui, celular, e todos os meios da gente entrar em contato com o outro, mesmo podendo ser quem a gente é. É a frase que eu amo. Então dá uma olhada lá. E ali, quando a gente fala de século XXI, a vida além dos modelos. Tem modelo? Tem, gente. Tem. A gente vai além. Agora, para poder, vocês só vão dar uma olhada lá no mundo azul, que é o patriarcal, que é o da indústria, né? A gente tinha duas posições, doutora Rejane, como a gente fala de posição. Qual a posição? Aquela pessoa que tem falta de valor, que aquela coisa de eu me sinto culpado, eu sinto que eu não fiz o melhor, assim, parece que a gente está sempre devendo alguma coisa, e está mesmo. Sabe por quê? Porque o ser humano não dá conta de ser perfeito. E como o modelo é de perfeição, igual da fábrica, entendeu? Se tiver um erro no controle de qualidade, refuga. Refuga, não pode ter falha. Por isso que é esse S com esse traçado. Quer dizer, sujeito barrado. Barrado de quê? Da onipotência, da perfeição. Não tem perfeição. Só que tem uma coisa. Aí, Sara, prepara aí o cocôzinho para mim. Mas olha só, Aí, então é como se fosse assim, tá.
Esse sujeito é aquela pessoa que está fazendo um monte de coisa, faz um monte de coisa, mas ela tem um radar, aquilo que está errado, aquilo que falhou, aquilo que não ficou bom, essa é a questão. Ela se agarra a isso. Então, nós temos que lembrar, eu faço um artigo de fábrica. Saiu um ponto fora do lugar, não pode. Não pode sem esse ponto. Então, isso passou para a nossa vida, para maneira... E aí, aquela história assim, ó, eu já escutei isso muito na minha infância, eu não sei se vocês já escutaram. Luciete, você já escutou isso? Assim, a gente fala assim, nossa, de 100 vezes, eu fiz 99. A hora que eu fiz uma vez que eu não fiz o que a pessoa queria, acabou tudo. Era desse jeito. De 10, eu fiz 9. A hora que eu fiz uma coisa que não era o que a pessoa pediu e queria, acabou tudo. Era assim que funcionava. Era o tudo ou nada. Esse mundo que a gente chama de binário é tudo ou nada. Aquela tira isso. Errou. Você fez 10, Não tem você não errou um, acabou. Aí o que vira? Cocôzinho, merda. Aí você se sente uma merda. Você cuida da sua mãe doentinha, passa meses fazendo tudo. Aí na hora que você não estava lá, ela deu um escorregão e machucou. Pronto, você mesmo ou mesma fala, meu Deus, eu tinha que estar lá. Porque aí você age como se tudo, os 99 que você deu, não é nada. Por quê? Porque a gente foi criado para ver assim, o que chegar para chegar à perfeição. O que falta? Falta um. Falta um. Então, nós vamos ter episódios falando sobre isso, mas já vou deixar aqui um pitaco extra. O tanto que isso pega, gente, na figura da mãe. A gente fala, nossa, nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Essa posição. Isso. Essa posição Mãe tem aqui. complexo de Deus. Eu falo muito assim, entendeu? O filho caiu lá na escola, ela fala, nossa, caiu, vai ver que se eu não tivesse comprado aquela sandália, ele não teria escorregado. A gente está aqui para aprender a ser mais humano e menos perfeito. Agora, para falar em perfeição, nesse mundo tem a tal da lista dos modelos do que valoriza o ser humano, né? Aí, se você está nessa lista, e aí é o seguinte, mas a lista não erre. Não pode errar, nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Se errar um pouquinho, voltou para a merda. E a lista era uma lista fixa. E que perdurou por muito tempo. Muito tempo. Que a gente pode dizer, o que é, gente? Tem aqui inteligência, beleza, dinheiro, poder, status. Ai de você, pobre e feio. E aí, aquela história, não é uma beleza, é uma beleza padronizada. Isso. Um dinheiro, não é um dinheiro, é um dinheiro, né, robusto. Né? Não é uma inteligência, não, mas eu tenho uma inteligência musical bem legal. Né? Não serve, tem que ser principalmente aquela inteligência racional, de preferência numérica, sabe? Se o aluno era bom em matemática e física, ele era um aluno brilhante. QI. E hoje a gente tem QE, quociente emocional, até o conceito de inteligência, ele é tão multifacetado hoje em dia, mas antes era... O relacional, né? Gente, sou boa no relacional. Tem uns que eu sou péssima. Péssima. Eu não passaria num teste de QI, não, tá? Então, a gente falou, e aí desse lado aqui, tem uma seta que vai para o século XXI, eu vou chamar para os valores do século XXI, que é desse sujeito que é barrado, o sujeito que falhou. Mas ele não aceita a falha, ele vai lá no outro mundo buscar um tal de objeto A, que vocês vão aprender, e eu estou chamando aqui de objeto que me retorna o valor. Por exemplo, tecnologia, inclusão, o amor. Esse objeto A, nós vamos explicar direitinho, quer dizer que ele vai completar aquele que perdeu o valor, a gente vai detalhar isso, ele não aceita essa ideia e ele vai lá buscar uma completude se ligando, o apaixonamento tem a ver com isso, a um objeto que traz valor para ele. Nós só vamos falar isso por enquanto e não tem nenhuma outra seta, porque imagina, a seta do valor fálico, esse valor
do mundo industrial patriarcal, ela é perfeita. Se você entrar dentro dessa lista, o problema é que a lista não aceita falha. Não aceita falha. Se você entrar, você tem tudo. Olha lá, não tem nenhuma seta saindo dele pedindo nada. O coitadinho lá está buscando algo em outro lugar. E esse algo a gente chama em Lacan de objeto pequeno a. Falaremos sobre isso da próxima vez, né, querida? No próximo bloco. Esse ambiente familiar é o que para mim, é o diferencial, o maior diferencial que o Manacai pode oferecer para os atletas. Para mim é considerado uma família, que é onde eu não encontro em outra arena. Realmente não conheci outro lugar igual. Aqui no Manacai é uma família. Com certeza aqui é o melhor lugar para se treinar. Inclusive eu trouxe boa parte da minha família para cá e eu indico de olhos fechados aqui, porque não é só treino, é no geral. Manacai é parceria, é amizade, é dedicação. Todo mundo que está aqui dentro sente tudo isso. Você é acolhido por todo mundo, é uma família. O desempenho, né, no dia a dia, com a atividade física, a gente começa a ter mais disponibilidade, mais interação, né, com o ambiente da corrida, do esporte. Então isso mudou bastante o meu dia a dia. Não, hoje eu não imagino a minha vida sem um esporte. Eu comecei a praticar esporte, sei lá, com 3, 4 anos de idade. Não consigo viver sem. Comecei para melhorar meu estilo de vida, ter algo para eu sair ali daquele ambiente, não só trabalho. Então eu queria algo para um hobby mesmo. Então acabou que virou uma paixão. Então eu comecei a treinar para ter algo a mais ali na minha vida, uma qualidade de vida melhor, então ter mais saúde, ter mais disposição. É um momento assim que eu me concentro mais, então eu me desligo do mundo externo e a minha cabeça fica voltada ali realmente para o que eu tô fazendo, seja um futebol, um funcional, qualquer atividade que seja. Nós apresentamos os modelos de vida e agora ficamos para esse bloco, a descrição ali do século XXI, nessa vida além dos modelos, essa cor laranja. E aí, Luciene, o que a gente pode destrinchar? E aí? O que está escrito aqui, hein? E aí? Esse S de abarrado, em Lacan, a gente fala S de abarrado, chique, hein? S de abarrado. Na verdade, gente, esse S, ele não é o mesmo S do sujeito, porque o Lacan, aí pode confundir, mas a gente sabe onde é que as coisas estão. Esse é significante. O que é significante? É um significado que a gente vai sempre descobrindo no contexto. Então, quando eu falo assim, livro é um significado, aquela coisa, né, que a gente lê. Você falou livro, eu entendi o que é livro. Mas se eu falar, eu dei esse exemplo, se eu falar o livro da vida, por exemplo, o livro dos mortos, né? Eu estou falando, a vida é um livro, né? Eu não estou falando do livro de papel, então aí livro é um significante. Então a gente pode ver uma palavra num significado fechado, mas se eu falar que aquela palavra, aquela coisa tá em aberto, aí é um significante. Olha, gente, coisa mais linda de Lacan, vai significando, é algo que vai significando, a vida é desse jeito. Vou dar um exemplo, então, pra gente. Eu pensei uma coisa, eu te amo pode significar uma coisa numa altura e eu te amo pode significar outra coisa na outra. É verdade. É verdade. E aquela história assim, então, pera lá. Aí, nesse lado de cá, eu vou dar aquele exemplo da mãe. Então, aí, a mãe associada à culpa. Por que é associada à culpa? Porque tem que ser sempre do mesmo jeito, mesmo jeito, mesmo jeito. Tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. Não pode falhar. Quando tá aqui, nesse lado aqui, que esse abarrado, que é essa cultura que pode ter falhas, que é uma cultura que não tem essa idealização, a gente quer ter alcances, ter, né, realizações, mas não tem aquela
cobrança, é como se fosse assim: olha, eu adoro ser mãe, mas tem momento que ser mãe é uma canseira. Exato. Eu fico, assim, cansada, eu fico exausta. É. E tem hora que é delicioso, que é maravilhoso. Vem cá, quero dar uma saudade, menino pequeno. Tem hora que eu dou graças a Deus que meus filhos já cresceram. Isso. Ter essa chance, essa liberdade. Exatamente. Esse é o S de abarrar, azão em francês, que quer dizer outra, que quer dizer a cultura. Então, é uma cultura que falha, enquanto o outro lá, aquele da beiradinha, aquele falo, né, masculino, não pode falhar. Então, que delícia! Eu coloquei essa frase, acho valor em cada situação, de cada situação, entendeu? Uma mãe que fala assim, aí a gente pode morrer de, gente, eu não aguento, eu quero alugar meus filhos hoje. Alguém quer alugar, por favor, por 24 horas? E a gente cai na risada e a coisa vai leve. E aí um fala, não, vai passear com seu marido, deixa comigo aqui que eu vou. Coisas assim, né? Aí, então, mas é interessante, porque aqui tem um ser humano sem valor prévio, esse la femme, que não existe pas, a mulher que não existe, é isso que esse símbolo quer dizer, gente. Não se assustem, ela é barrada, no sentido assim, o Lacan fala que, né, a mulher não existe. Aí todo mundo vira aquela confusão, o que é a mulher não existe? Ô, Regiane, eu tenho que falar que eu já expliquei isso, mas nós vamos explicar de novo, né? No sentido, assim, ó, se aquele mundo lá é fálico, então esse aqui teria que ser feminino. Pois é, muita gente confunde muito essa ideia. Sim, você pode falar que ele é feminino no sentido que ele não tem um valor masculino, fálico, fechado do modelo. E o que quer dizer? Mas, depois eu vou explicando melhor, gente. Tem coisa que não dá para fazer tudo de uma vez. Mas então, esse ser, porque antes, por exemplo, o menino nasceu, tem pintinho entre as pernas, é menino, era valorizado. É menina, menos valorizada. Porque o mundo era patriarcal e o que era o grande valor da cultura para ela sobreviver? Era, no fundo, reprodução, né? Um homem reproduz mais do que a mulher, a gente ficou baseado nisso por milênios, não só séculos, mas milênios. Tá, então, mas não dá. Aqui, nesse mundo, esse ser que lá nasceu e não tem pintinho entre as pernas, tá, então aqui nesse outro mundo, uma menininha pode ter valor? Pode. Pode. A gente não tem um valor prévio, que quer dizer, nasceu com pintinho, homem, tem valor. Eu lembro de uma senhora muito velhinha e muito danada, ela falava desse jeito, eu escutei, vó de uma amiga minha, na próxima encarnação eu quero nascer homem, nem que tenha que ser para ser cachorro, eu prefiro ser um cachorro macho do que uma mulher. Isso acontecia lá com as nossas avós, normal, gente, história. Mas esse ser sem valor prévio, e não tá, aí é que tá, quer dizer, tem falo ou não tem falo, tem pintinho ou não tem pintinho, se tiver pinto, tem valor. Se não tiver, não tem valor. Essa que era a ideia. Então, vamos lá. No mundo patriarcal, quando a gente fala dos valores fálicos, então o falo mesmo do pênis era aquele valor rígido, então a posição masculina é correr atrás para manter esses valores fálicos. Isso, então é um errar. Aí vamos lá, gente, vamos lá. Essa posição, esse jeito de funcionar, para manter a beleza, para manter a inteligência, para manter o status, para manter o dinheiro. Vocês concordam que isso pode ser para homem, para mulher? Tanto faz. É a posição, é o jeito de funcionar. Por isso que eu brinquei no programa que eu sou uma mulher e muitas vezes me ponho nessa posição macho alfa de querer ter esse nível, né, de idealização sobre algum aspecto da minha vida. Isso. E é uma conquista nossa, né, do feminismo. E inclusive você acaba de nos dar a oportunidade para falar dessas duas flechas. Então, esse ser que não tem um valor prévio, nasceu no século XXI, não sei se tem pintinho, tem xoxota, não sei, entendeu? Vamos ver o que vai dar.
ele tem 2 caminhos. O que a Regiane falou, ele vai lá, volta lá no mundo patriarcal, aí vem as poderosas. Eu quero ter dinheiro, aí aquelas mulheres que não podem falhar também, que são verdadeiros machos o tempo todo, certo? Então, aí volta e se escraviza no passado. Ou segue para novos valores e poder falhar, poder ter potência, valor, importância, mas também poder falhar. E poder colocar dosagem. Sim, nível. Isso é muito importante, isso é menos. Ótimo. Então, nesse lado aqui, nós temos um ser humano sem valor prévio, que vai buscar valor na própria cultura, mais além de poder falhar e ter diversos valores, ou vai lá na patriarcal, eu quero ter dinheiro, eu quero ser bonita, eu quero ser poderosa, e aí se escraviza a um modelo meio ultrapassado. Mas ok, alguns itens da lista. E o objeto A, que está nesse mundo também, eu já falei, que é um objeto que a gente perdeu e que a gente busca se completar, correndo atrás dele. Como se eu tivesse perdido minha mão, caiu minha mão lá, deixa eu pegar minha mão para colocar aqui de novo. É mais ou menos isso. Aí a gente vai continuar. Um slide, tem um próximo slide o falando o segundo. Que a gente vai Olha continuar. só, então tá, o valor que se busca nas relações entre o mundo patriarcal industrial e o mundo do século XXI. Aí, Luciene, você colocou esses escritos, olha, nas setas. Tinha então ali um ser humano com falta de valor. E aí, eu falei aqui pro pessoal, se vocês estão, como é que é em Lacan, eu não pus de propósito. Qual é o símbolo do Lacan para falar desse ser humano com falta de valor? Eu não... Tá certo, Luciete? S barrado, sujeito barrado da perfeição. Pois é, então você tem falta. E falta é a história do 0 ao 10. A coroa se você não errar e a bosta se você errar. Ok. E aí a gente tem esse ser humano sem valor prévio que habita o século XXI, ou seja, não é porque nasceu com um pintinho entre as pernas, né, no mundo masculino, que ele tem um valor prévio. Não é porque nasceu filho da família tal que necessariamente já tem um valor prévio. Isso pode ser o sobrenome tal. Antigamente era uma garantia, hoje pode ser que seja bom, pode ser que não seja. Você tem uma cultura que muita gente nem reconhece o que é esse ser fulano de tal, pode ser que esse ser fulano de tal te prejudique, então não tem esse valor fixo prévio. Ok. Aí, esse ser que nasce num mundo que não pode falar o nome da minha família, papapá, ele tem que criar valor. E criar valor na diferença dele. Não, eu sou de família tal, mas... Então, aí aquela história dos homens. Eu tenho um pênis entre as pernas, mas isso não garante nada. Mas eu tenho que mostrar serviço. Eu tenho que ter outras qualidades. Então, Luciene, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho essa pessoa sem valor prévio que pode tentar se reafirmar lá atrás do modelo patriarcal, então eu corro lá atrás, então é aquela história, eu posso estar aqui, ser uma pessoa que está no século XXI, mas ter esse pé no século XX, porque eu não abro mão de ser escrava daquilo que a cultura... Das certezas. Isso, que é a cultura do ideal, né, que é de mim e eu vou lá, tal. Só que agora, o que aconteceu com a própria cultura? A cultura, que é aquele SA barrado, já é uma cultura que ela permite falhas, que ela permite as diferenças. E ali que você colocou tão brilhantemente, ela cria valor na diferença. E um detalhe, se a gente tem, vocês podem observar assim, que eu deixei aberto de cá, ali é fechado. Por quê? Porque o mundo, a ideia é que nós estamos caminhando da esquerda para a direita, e quem busca se valorizar no mundo dos modelos está num contramovimento da história e é muito mais pesado. Vamos pegar assim, por exemplo, as mulheres poderosas, que eu falo assim, aquelas que ganham muito dinheiro e que têm burnout porque trabalham demais, porque não cuidam, porque não sei o quê, entendeu? Ela está num desespero para ter um valor social à moda antiga. E aí é muito mais gasto de energia, porque o mundo está andando para cá e ela está voltando. Para dar esse exemplo, poderia dar outros. E aí vamos Tem para o próximo slide mostrando, olha só. isso, que é
Aqui, ó. Você quer ler pra gente? Vamos lá, ó, no século XXI, a cultura do valor, das regras, também está barrada, ela é incompleta, ela é falha. E lá na teoria do Lacan, ele chama de a queda do nome do pai. Que quer dizer, nome do pai para o Lacan é a cultura patriarcal. Por que ele fala nome? Porque ele está dizendo que é uma cultura do simbólico, onde as palavras têm muito peso. E eu proponho no verde uma barra, né? Isso não é Lacan, isso já é Luciane Godoy indo além do Lacan. Essa barra para dizer assim, pois é. Então a gente já está num mundo que a gente não acredita mais na infalibilidade. Gostou da palavra, gente? Infalibilidade, chique, né? Dessa lista. Ah, ele nasceu da família tal. Mas é um fracassado. E aí, também proponho uma seta no ar, que é a seta da seção. Falo, o que é isso? Quem psicanálise tem a palavra castração, vocês vão entender ainda. Castrar o outro de todo o poder, de ver que é o seguinte, lá é esse barrado, tá? Ó, você não pode tudo. Ah, mas aí vem a regra, mas se você obedecer a regra, você pode tudo. Aí, esse A barrado, que é A cedido para mim, é no sentido assim, para a psicanálise clássica, o objeto pequeno A é um objeto que a gente perdeu na separação, a gente se separou, inclusive lá desde o corpo da mãe, nós vamos falar sobre isso, e ficou como o representante da falta, assim, eu não tenho, é o representante do meu desejo, eu quero, pois é, eu faço essa proposta, né, de que eu vou ceder desse objeto que só causa falta e descobrir que há encontros que eu posso ter esse objeto, perder na vida, tem momentos de ter e tem momentos de perder. Por que ele é cedido? Porque eu cedo nessa posição que ele tem no mundo patriarcal de ser só uma falta. Não, ele é um vai e vem. Então, esse A cedido, ele é aquilo que a gente chama de dosagem, é aquilo que é o tem e não tem. Eu tenho naquele momento, mas eu não preciso exceder. E se eu não tenho aquilo naquele momento, eu não preciso ficar tão desesperada. Enfim, né? Um pouco mais disso no próximo bloco. Como ser mesária ou mesário? Vem comigo. Quem pode ser mesário ou mesária? Qualquer eleitora ou eleitor com mais de 18 anos em situação regular na Justiça Eleitoral. Agora, candidatas e candidatos, parentes deles, integrantes de partido e agentes policiais não podem. Como eu faço para me cadastrar? Pelo aplicativo e-Título, no site do TRE do seu estado ou diretamente no cartório eleitoral. Quais os benefícios de ser mesária ou mesário? Vamos ver no Manual do Eleitor. São 2 dias de folga por dia trabalhado, além de auxílio alimentação no dia da eleição. O que faz a mesária ou mesário? Confere documentos, orienta eleitoras e eleitores, verifica a urna e os cadernos de votação. Acesse o Manual do Eleitor no site tse.jus.br. Sexuação é o processo de identificação ou posicionamento de um indivíduo em relação ao gênero masculino ou feminino. O que tudo isso tem a ver com este quadro, Luciene? Ela falou assim que ela está numa missão impossível, mas ó, é igual ao filme. Todo filme Missão Impossível termina possível. Então vamos lá. É verdade, eu estou pensando isso. Para Lacan, quando a gente chama de as fórmulas da sexuação em Lacan, para Lacan eu me identifico a uma posição dita masculina ou feminina. Mas assim, fala bem rapidão. Gente, essa parte de cima, porque a parte de baixo vocês já sabem. Vamos lá, ô Luciete, tá lembrada? O que é a primeira? A Luciete, eu falei que ela tem que decorar. Como é que a gente chama aquele S lá? Sujeito. Vai tirar 0 na prova. Sujeito. Sara, salva a vida dela. Barrada, é aquele que perdeu. E o falo maiúsculo quer dizer o quê? Os valores
rígidos, fixos dessa cultura. O que quer dizer LA barrado? Sujeito sem valor prévio. A gente fala de mulher que não existe, quer dizer, não tem falo, mas mesmo assim pode ter valor. E o S de abarrado? Uma cultura que pode falhar. E o A, o objeto pequeno A, Complicação. Essa é uma complicação. Aquilo que a pessoa fica indo atrás, que ela sempre sente falta e gera nela essa força motriz de eu quero mais, eu quero mais, eu é quero o mais. representante do que a gente perde e aí fala que a gente nunca pode achar. Não acreditem nisso, tá? A gente acha e perde de novo, porque a vida é desse jeito. Mas aí tem uma cultura. E o que eu quero dizer, ó, isso é fórmula matemática. Só vou explicar e nós vamos continuar. Aquele de trás para frente está querendo dizer assim, nesse mundo patriarcal, existe um X, X é o sujeito. Existe um sujeito, existe, né, uma pessoa, um elemento que, olha lá a barra, tem o falo, você fala, nossa, aqui, falo de X, quer dizer o seguinte, que para ele, a gente chama de função fálica, quer dizer, castração, no sentido assim, ó, o sujeito barrado ali ele descobriu que ele não pode tudo, que ele não tem tudo, sabe, na vida, quando as coisas não funcionam pra gente, a gente frequenta esse lugar. Então, tem só um, que não tem essas limitações, ele é todo poderoso, gente, é como se fosse Deus, sabe? Mas é a ideia daquele ser humano que tem tudo, que a gente pensa que é a mãe quando a gente está dentro dela e tal. Isso quer dizer que para todo X tem uma tal de função fálica, que quer dizer assim, que tem uma tal de castração. A pessoa, para entrar nessa cultura, vai entrar como sujeito barrado. É barrado da onipotência. Sabia, gente, que a gente, se deixar por nossa conta, a gente acha que a gente é o centro do universo? Era que a gente perde essa ideia, eu não sou o centro do universo. Só que a gente não aceita, por isso que a gente vai buscar lá em A. Então existe um ser que tudo pode, um ser onipotente, mas você não é ele. Eu não sou ele. Mas isso existe. Mas isso existe. E a gente quer. Se a gente pudesse, a gente chegava lá. Que é o que a gente pode chamar de perfeição. Essa onipotência. Essa não ter completude, não ter falha, não ter falta. Não ter frustração. Não ter frustração. É uma vida perfeita. Mas a gente não tem, né? A gente tem que se contentar, a gente não sei Mas aí vem do patriarcal, é como se ficasse assim, sabe a cenoura do cavalo? A cenoura tá lá naquele fio de X, né? Que não tem, olha, ele tem todas as cenouras do mundo, ele pode tudo, eu não posso. Mas um dia eu chego lá. É como se fosse uma ideia assim, eu ainda vou viver uma vida em plenitude. E essa vida em plenitude não é agora, ela vai chegar. Eu ainda vou ser do jeito que eu quero, eu ainda é o ano que vem, quando eu ganhar na loteria, é a hora que eu casar. Vocês entenderam o que é a cenoura do cavalo? Isso. Agora, do lado de cá, diz que não existe esse ser de exceção, mas e diz que para todo ser que está nessa cultura, tem também uma, entre aspas, castração, no sentido assim, que ele sabe que não é tudo, porque a gente tem muito medo, e por isso a questão dos vícios hoje, gente, dessa ideia toda, do tanto de coisa que a gente tem para administrar, que está nos exaurindo e tudo mais, é nesse sentido. Não tem a proibição do pai, você não pode, você vai ser castigado, mas aqui é a ideia assim, você pode, mas você quer mesmo? Cuida bem de você, tá? Ninguém vai Isso, desde criança a gente vai ter que ensinar isso, porque criança tem um tablet. Então, a criança pode aprender a ser mais responsável por ela. E o adolescente e o adulto. Então, essa é a fórmula da sexuação de Lacan. E agora a Regiane vai ler mais um pedaço. Então, parece essa complicação. Os termos de baixo das relações, vocês já conhecem. Agora vamos para o próximo slide, que tem os encontros e desencontros dos dois mundos sociais. E aí? Agora, olha só. Então, para cá. Existe uma exceção. Volta só um pouquinho, Regiane. Olha lá em cima, gente. Isso sou eu tentando transmitir a ideia para vocês de uma maneira assim. É fórmula da sexuação? Não, a fórmula dos
eu ponho do desencontro na vida, dos encontros e desencontros. E entre duas posições, a posição de todo poder, olha só, poderosa, se eu fizer a lista, eu estou com todo poder, e a de não todo poder, eu não posso tudo. Eu não posso. Agora leia Olha o que só. está por detrás disso. Então, existe uma exceção, a daquele que tudo pode, por isso existe a regra que é a separação da onipotência. Então tem a regra, você não pode. O sujeito barrado lá, gente, morram. O sujeito barrado, entendeu? Coitadinho, né? Então aqui tem uma pessoa, alguém Tem uma que pode, proibição. tem uma perfeição. Existe tem uma uma proibição. perfeição e existe uma limitação, nunca vai alcançar lá. No que somos aqui, A não todos ser nós. quando você for obediente às listinhas, é tanto que aí é o perigo da arrogância. Eu tenho dinheiro e tal, aí a pessoa quebra a cara, né? Mas ninguém, as pessoas no geral não veem esse lado quebra-cara, né? Tipo assim, não, se eu tiver dinheiro, a minha vida eu vou ser feliz. Penso tanto de gente rica, muito infeliz que você conhece. A gente não para pensar nisso, né? Vem aquela ideia, Luciane, de garantia. Se eu tenho aquilo ali, eu estou garantido, Aí vai para o outro lado. Olha lá. Não existe a exceção do que pode tudo. No entanto, também existem regras e também não existe a onipotência. Isso. Ou seja, muito melhor você vive num mundo de não todo poder e eu posso, inclusive, errar. E por isso, minha querida Rejane, a gente pode pensar que no mundo patriarcal a felicidade ficava de fora, sem jogar pedra, gente. De fora porque o prazer era só em agradar o outro, porque eu precisava sobreviver aquela história, né, no padrão. E agora, Rejane? Agora a felicidade dentro tem um prazer em agradar o outro e a si. Gente, não tem como não pensar nesse século XXI como esse mundo mais além libertador, Luciane. Isso é libertador. Eu poder, eu vou me sujeitar, eu vou ser objeto, mas eu também vou ser sujeito. Eu vou para esses dois lugares. Isso. E você está vendo o E no lugar? Eu não falei, eu não fui para o oposto. Eu estou falando assim, eu não gosto muito da palavra revolução, porque fica parecendo assim, revolução, vamos mudar tudo, vamos largar tudo, jogar fora o bebê junto com a água suja da banheira. Não. Nós estamos falando de carregar tudo que há de bom com a gente, jogar fora, fazer uma, como é que a gente fala? Seleção, né? Uma triagem. E olha lá, o prazer em agradar o outro e a si. Então, nós continuamos. A frase lá tirou só, mas há um prazer de agradar o outro. Eu quero que as pessoas me achem isso, aquilo. Eu quero ter um lugar no grupo, mas pagar um preço horroroso, matar a mim mesma, como é muito frequente, a gente mata a si mesmo para poder se salvar. Vê se pode. Olha que escolha mais infeliz. E assim, Luciane, só ressaltar essa frase. A gente mata a si mesmo para poder se salvar. Gente, mas o mundo patriarcal nos manda. Eu vou caber, eu tenho que caber. Eu sou uma estrela, mas o modelo lá, o buraquinho é de um círculo, né? E aí eu fico tentando enfiar essa estrela e eu quebro as pontas dela até ela caber lá dentro. É isso. Agora vamos para o número 6. Porque eu só quero dizer para vocês, a gente está falando... o próximo slide. A gente está falando, né, nesses dois... O anterior. O anterior, que é o 6. Não, é o mundo patriarcal. A gente vai passar ele também. Não é esse. É isso. Agora, nós estávamos falando de mundos, né, de cultura, da sociedade. Agora, só dá um tapinha no beiço, como a gente fala, para vocês ficarem mortos de curiosidade. Nós vamos falar o mesmo movimento dentro de cada pessoa. E isso se dá, se a gente pensa assim, o mundo patriarcal, né, ele também funciona dentro de nós, no nosso hemisfério esquerdo, aqui na cabecinha redonda, né, hemisfério, tá falando, né, uma esfera que é partida no meio, a metade tem valores ditos masculinos, que é esse funcionamento maior do cérebro, que eu falo cérebro esquerdo, hemisfério.
concentração, a ideia do olhar focado, agressivo, esses cones, é no sentido que eu falo assim, sabe quando a pessoa, que é o nosso lado belicoso, agressivo, racional, destrutivo, que a gente precisa dele, fala, nossa, tudo de ruim para os homens, né? Não, gente, a gente precisa de tudo isso na vida. Tem nada pior do que aqueles pais ou adultos que ficam assim, ai, ele é uma gracinha, tudo que a criança faz. Não, a gente tem que ter os dois movimentos. E nesse mundo, né, se a gente pensar esse funcionamento dentro de cada um de nós, que é mais por aqui, né? Fálico, com limites, a leitura linear, nós vamos falar sobre isso, tem muito a ver, essa leitura assim, sabe? Que no mundo agora da internet a gente tem muitas imagens, imagem é do outro, então a gente tem tudo para ter muito equilíbrio agora, né? Tem regras? Tem, nós falamos, valores fixos? Sim, modelos? Sim, é finito? Sim, mais fácil, gente, porque tudo que tem sim, né? É mais um simbólico, sim. Agora, o hemisfério esquerdo do nosso cérebro, tem essa pegada muito dessa racionalização, dessa estruturação da linguagem, né? Os padrões. Então, aí a gente tem também o lado direito do nosso cérebro, Luciene, olha só, que tem a ver com contemplação, esse olhar aberto, acolhedor. Se a gente for pensar lá na parte ótica, né? Tem a questão de um olhar com bastonetes ali, aberto, com amplitude, com ver o todo, ver as partes também, mas ver o todo que essas partes montam. Olha só, é o não todo, é o infinito, é o criativo, é uma leitura em imagens, sem limites. A Sara tem aqui, vamos pegar. Vamos lá, olha só a modificação. Eu quero, e aí em Lacan, né, real, simbólico, imaginário, só você fala, nossa, isso é coisa de Lacan, RSI, tá, gente? Vocês vão aprendendo, mas não me preocupa não. Quer dizer, ele não é só simbólico, o outro está muito no simbólico, muito nas regras, aí muito naquela cultura fixa. A gente fala da união dos dois hemisférios na gente funcionando, nós estamos falando de um homem que tem características masculinas femininas, de uma mulher que tem características femininas masculinas, que é o nosso convite, né, para o casal do século XXI, que une esses dois hemisférios, cada um dentro da sua própria cabeça, dentro do seu próprio corpo, da sua própria vida. Estamos propondo nesse momento a possibilidade da gente olhar para si e reconhecer dentro da gente momentos em que a gente tem posição emocional na vida, nosso jeito de funcionar, puxando ali para os aspectos do masculino, puxando ali para os aspectos do feminino. Tem hora que a gente fica lá naquele valor padronizado, tem hora que a gente sai para além disso, a gente coloca dosagem. Esse é o viver no século XXI. E a ideia de que a gente vive, sim, para o outro, mas também vive para si. É isso. O carro mais pop do Brasil só podia ser o mais popular. BYD Dolphin Mini, o carro mais vendido do varejo no Brasil. 100% elétrico, mais econômico do que moto, com parcelas a partir de R$ 839. Aproveite! O Brasil chega às eleições de 2026 com um eleitorado maior. Mais de 158 milhões de brasileiras e brasileiros estão aptos a votar no dia 4 de outubro, primeiro turno. Segundo os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, São Paulo segue como o maior colégio eleitoral do país, ou seja, reúne mais de 34 milhões de eleitoras e eleitores, representando 21,48% do total. Em seguida, aparecem Minas Gerais e Rio de Janeiro. Também houve um aumento do eleitorado no exterior. Agora, em 2026, quase 919 mil eleitoras e eleitores vão poder votar fora do Brasil. Este ano, a maioria do eleitorado se concentra nas idades adultas, de 40 a 44 anos, com mais de 15 milhões de pessoas, 10,08% do eleitorado nacional. Já as pessoas com 60 anos ou mais somam quase 38 milhões do eleitorado.
E mais de 3 milhões de eleitoras e eleitores com até 18 anos estão cadastrados para as eleições de 2026, o que representa 2,25%. As mulheres seguem sendo maioria, representando 52,8% do corpo eleitoral. As estatísticas também revelam avanços no preenchimento da autodeclaração de raça e cor, tornando o cadastro eleitoral mais diverso e reduzindo significativamente o número de registros sem essa informação. E olha só, o eleitorado indígena chegou ao patamar de quase 288 mil votantes. Eu fiquei apaixonada nesse quadro que a Luciene fez, porque saí ali daquele livro do Seminário 20 do Lacan, que ele não é tão simples de entender, e transformar isso nessa imagem, que é uma imagem do século XXI, isso é genial. E esse acabou de sair do forno, né? Eu recebi isso, eu falei, Luciene, isso é o máximo, que a gente saiu dessa referência única desse mundo patriarcal e a gente foi para essa referência múltipla, que é o mundo mais além. Aqui a gente tem um norte, a gente é sempre, né, em busca de um mesmo jeito, tem um rumo, é uma bússola, a gente vai e o norte é o outro, é a cultura, o que esperam de mim. E de repente agora eu estou nesse outro lugar em que ao invés de eu ter como referência uma bússola, o que eu passo a ter agora como grande instrumento de vida, Luciene? GPS, inclusive eu falo muito psi-GPS. Eu falo, gente, eu comecei aqui no nosso programa com a ideia de localização. E eu falo assim, sabe, Luciete, a primeira coisa que a gente precisa na vida para funcionar bem é saber onde a gente está. Isso se chama localização. Qual a localização que eu tinha com a bússola? A que distância eu estou do norte? A que distância eu estou do ideal? Aí, se você chegar a 100, uau! Mesmo assim, gente, vocês já sabem, você faz uma prova que vale de 0 a 100, você tira 100. Você tem 5 minutos de descanso. A hora que você tira 100, você fala, nossa, tirei 100. Daí, a 5 minutos, você fala assim, mas a próxima será de 100 de novo? Então, era o que tinha, né, o chamado norte, a que distância eu estou do ideal. O ideal de casamento, o ideal de ser mãe, o ideal do que esperam de mim. O que esperam de mim. Aí, né, isso é muito, gente, foi de ontem para hoje que eu tive essa ideia. Vocês estão vendo que a coisa é work in progress, né? Então, mas a ideia do GPS, o que me dá referência? Tudo em volta. E quando eu chamo de psi-GPS, eu estou falando um GPS psi na nossa vida emocional, né, da psicanálise, que nos localiza a cada momento igualzinho o GPS lá, ó, no nosso celular. Pim, pim. Isso serve para todas as nossas relações. A todo instante. Eu posso ter tido uma relação com alguém que num primeiro momento fez tanto sentido para mim, e dependendo do contexto eu já começo a olhar, puxa, parece que assim não faz sentido mais. Eu posso ter levado minha carreira para um formato que fazia tanto sentido e de repente por ali eu não quero mais. E aí eu vou fazendo novas escolhas, novos formatos, sem perder, gente, sem achar que aí, minha mãe tem uma expressão que eu acho muito engraçada, assim, sem cair na esparrela. Acha que se aí perdeu a regra, perdeu tudo, não vai ter mais nenhum. Se eu perdi o norte, eu estou necessariamente sem saber onde ir. Não, eu sei onde eu vou a cada momento. E o que é que a gente vê do GPS? Recalcula a rota. Ele já fala, recalculando rota. Então, você caiu, não deu certo, marcou, a pessoa não veio, entendeu? Recalcula a rota. E aí, lembrando mais esse pequeno detalhe, falei, então, se localizar é prioritário na vida. Onde eu estou, quem eu sou aqui eu sou, por exemplo, entre os psicanalistas, eu sou só bichona, sei tanta coisa, né? Mas se eu for lá numa palestra de matemática, vou ficar caladinha, não sei nada, nada. Então é outro lugar. E por quê? Porque cérebro serve para a gente se deslocar. E o GPS dá sempre, muito bem dito pela Rejane, a nossa posição em deslocamento, não em relação a um objetivo fixo lá, mas
em deslocamento na nossa vida. Então, gente, nós temos bússola, continuamos a ter, inclusive o GPS tem uma bússolazinha lá do lado. Mas, além disso, nós temos GPS sofisticadíssimo para a gente usar. Vou dar mais um exemplo. Aí a Sara e o Luciano marcam de vir me pegar em casa. Aí eles mandam localizador. Gente, tem pouco tempo que eu descobri isso. Coisa maravilhosa. Você fala, eles estão lá na Avenida Anhanguera, Contantá. Ah, então eu posso descer. Gente, olha que delícia de vida. A gente pode programar encontros. É muito mais fácil. Só que a gente está tornando tudo, por enquanto, muito mais difícil, que é como se a gente tivesse muito e não sabe o que fazer. Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Vocês estão aqui para simplificar e para dar conta de entender isso melhor e usufruir muito mais do GPS do que da bússola. Muito mais do século XXI do que do século XX. É isso aí. Sexuação masculino e feminino no século XXI para viver hoje. Até mais.